Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para aprendermos um pouco mais através da sua palavra. Eu quero já nesse momento convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça para a gente orar pedindo o auxílio do Espírito nessa aula de hoje, para que a gente consiga aprender e absorver aquilo que Ele quer comunicar ao nosso coração. Senhor, nós te agradecemos por essa grande oportunidade que é estarmos reunidos em seu nome. Obrigado porque a sua graça e a sua misericórdia nos sustentou ao longo dessa semana e nós estamos aqui por causa do Senhor. Obrigado por isso, Jesus. Nesse momento eu peço que você abra o nosso coração e a nossa mente, que nós possamos absorver e entender aquilo que você deseja comunicar através do seu Espírito pela sua palavra, Senhor. Nos ajude porque nós somos limitados, mas nós confiamos em você. Amém. Amém. Irmãos, como a grande maioria de vocês já sabe, a aula de hoje ela faz parte de um combo que a gente iniciou no ano passado. No ano passado, eu acho que quase na metade do ano, por ali, a gente iniciou falando sobre cosmovisão cristã evangélica. E como que a gente está fazendo isso, né? Como a gente está construindo isso? Nós estamos construindo isso a partir da metanarrativa bíblica, que é criação, queda, redenção e consumação. Nesse momento, nós estamos falando sobre redenção. E aí, o próximo período, a gente vai falar sobre consumação. Essa é a última aula, a aula de fechamento do módulo que fala sobre redenção. E aí a gente vai ter um painel, como é padrão, né? Ao fim de cada módulo, né? De cada período, a gente faz um painel e a gente senta aqui para falar um pouco sobre o que a gente falou ali naquele período e aí a gente segue para o próximo módulo, que vai ser consumação. A aula de hoje, nós colocamos já no grupo geral, tá? Se você quiser abrir aí para você acompanhar o PDF, está lá no grupo geral. Ela fala sobre o impacto da redenção no mundo. Então, a gente fecha com essa aula, logo em seguida, nós vamos ter aí o nosso painel, e então a gente segue para a consumação. E aí, se você não acompanhou, né, as aulas desde o início, lá do ano passado, a gente tem tudo isso registrado no YouTube, tá? É só você acessar, que você consegue acompanhar toda a construção que nós fizemos até chegar nesse momento. Graças a Deus, glória a Deus pela tecnologia que nos permite registrar aquilo que a gente tem construindo aqui junto com os irmãos. Vamos lá. Qual é a ideia, né? A ideia é nós pensarmos o seguinte: se a queda que a gente falou há um tempinho atrás, né, logo depois de criação, impactou não somente os indivíduos, né, as pessoas individualmente, mas toda uma realidade criada por Deus, trazendo consequências cósmicas, a redenção iniciada por Jesus, ela também traz uma resposta para isso. Ela também é uma resposta para o problema do mundo, né, do cosmo, o problema que não é só individual. Porque eu não sei se você se lembra, mas a queda ela não afeta somente os indivíduos, mas ela afeta toda a criação. Então, todo o mundo, toda a ordem criada, toda a criação, ela é afetada pelo pecado. E ela prova das consequências do pecado. Isso é um fato que nós conseguimos enxergar através das Sagradas Escrituras. E a redenção que Jesus inicia em sua morte e ressurreição, ela traz respostas para o problema do indivíduo, para o nosso problema individual, para o nosso cenário de morte, mas também traz uma resposta para esse cenário global, né, esse cenário mundial, para toda a ordem criada. Então, a ideia é a gente ver isso hoje nessa lição. A redenção ela acontece também no mundo e não somente no indivíduo. E aí o primeiro tópico é o que Jesus iniciou. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17. É um texto bem conhecido. Segunda Coríntios,
no capítulo 5, versículo 17. O texto diz assim, eu leio na versão NAA. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em algumas outras traduções você vai ouvir, né? Eis que tudo se fez novo, né? Tudo foi renovado. Então o que o autor está querendo dizer aqui em 2 Coríntios 5,17? Ele está falando a respeito de uma transformação que acontece em todas as pessoas, em todos os indivíduos que estão em Cristo. Todas as pessoas que são chamadas por Jesus e estão em Jesus, elas passam por um processo daquilo que a gente conhece como novo nascimento. É gerado dentro dela um homem interior. Então, ela passa a ser uma nova criação. Isso acontece com todo aquele que está em Cristo. Essas pessoas são transformadas em uma nova criação, em uma nova criatura. E isso é parte do processo de redenção que Jesus inicia. Essa transformação, né, essa renovação, esse homem interior nascendo dentro de você, é parte da redenção que Jesus inicia com a sua morte e ressurreição. E essas novas criaturas, elas não são novas criaturas somente para dizer, olha, eu sou uma nova criatura. Não só isso, mas essas novas criaturas, elas servem como um apontamento, uma sinalização para aquilo que vai acontecer, aquilo que se realizará plenamente no futuro com toda a criação. Sabe esse processo de novo nascimento, essa nova criação, essa nova criatura que é gerado dentro de você, essa nova pessoa, né, esse homem interior renovado que nasce por causa de Jesus, ele é um apontamento para aquilo que Jesus fará plenamente. Então, é o início desse processo, do processo de redenção que vai alcançar todo mundo, toda a criação. Assim a gente acredita, pela palavra de Deus. Então você vê, por que nós não agimos mais da mesma forma que nós agíamos antes de conhecermos a Jesus? Porque agora existe um homem interior dentro de você. E esse homem interior, ele está voltado para Jesus, ele está voltado para Deus, para uma realidade divina. Então, ele não mais compactua com a mentira. Ele não mais compactua com a corrupção, com injustiças. Isso é contrário à sua natureza. Isso vai contra a realidade que existe nesse homem interior. Aí você pode dizer assim, mas Mateus, mesmo com tudo isso que você está falando, a gente ainda erra. Sim, a gente ainda erra. Porque apesar de existir um homem interior, ainda existe um homem carnal também. E você vai ver Paulo falando sobre essa luta que acontece enquanto Jesus não volta e essa nossa transformação não é plena. Isso é um fato. Mas também é um fato que existe um homem interior em você. Existe um homem interior em você. E esse é o início do processo de redenção individualmente, que sinaliza para as outras pessoas e também para o mundo aquilo que Jesus fará plenamente a partir do seu retorno. Então essa é uma realidade. Isso é o que Jesus iniciou. Jesus iniciou um processo de redenção e nós conseguimos observar isso em nós mesmos. Em nós mesmos. É só você faz um paralelo rápido agora na sua cabeça. E pensa naquilo que você gostava muito de fazer antes de conhecer Jesus, que depois de conhecer Jesus você deixou de gostar. São muitas coisas. São muitas coisas erradas que antes, para nós, era muito atraente. A gente curtia muito. A gente gostava muito. Mas por quê? Jesus gerou esse homem interior dentro de nós, agora isso não cabe mais para a gente. Isso para a gente não é mais uma realidade. E esse é o início do processo de redenção que sinaliza para aquilo que plenamente acontecerá. E aí o próximo tópico, ele fala a respeito da promessa de uma redenção cósmica. Não só individual, mas cósmica. E aí, para a gente conseguir compreender isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho e falar um pouquinho daquilo que teologicamente a gente conhece como
apocalíptica judaica, né? Alguém aqui já escutou esse termo alguma vez? Apocalíptica judaica? Grosso modo, apocalíptica judaica é um movimento que tem a sua gênese, né? Que nasce no período do exílio e que é desenvolvido ali intensamente no período daquilo que a gente chama de judaísmo do segundo templo, judaísmo do segundo templo tardio, né? Que seria mais ou menos do século terceiro até o século I, ali antes de Jesus. Nesse período histórico, nós temos o desenvolvimento disso que a gente conhece como apocalíptica judaica. E aí, desde o período do exílio, nasce no coração do povo de Deus, do período do exílio babilônico, né? Nasce no coração de Deus, do povo de Deus, uma esperança escatológica que é baseada, fundamentada nas promessas de Deus realizadas através dos seus profetas. Apesar de ser um período de muita opressão, só você parar para pensar, o povo estava na sua terra, terra que Deus prometeu ao patriarca. A terra é nossa por direito. Deus prometeu isso a Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. Então, nós somos a descendência e o povo está ali, né? Aparentemente de boa na sua terra. E aí o povo começa a trilhar um caminho de pecado. E aí, por consequência disso, vem uma nação estrangeira, pega esse povo e leva para um lugar totalmente distante, totalmente diferente daquilo que era o seu cenário atual, daquilo que era a sua terra. Seria natural, normal, que esse povo ele ficasse extremamente oprimido, extremamente desesperançoso, extremamente frustrado, extremamente triste. Só que Deus, que é um bom pai, e aí, gente, é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Deus não passa a ser um bom pai no Novo Testamento, tá? Isso aqui é uma coisa que você precisa ter em mente. Deus é um bom pai desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Por vezes nós ouvimos algumas pessoas falando assim: o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. Isso é conversa fiada. Tá? Não é diferente. As narrativas são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Então, ele é um bom pai desde o Antigo Testamento. E por ser um bom pai, Deus não deixa o seu povo desamparado. O que ele faz? Ele levanta profetas pré, durante e pós o exílio. Pessoas que falam ao seu povo, que comunicam ao seu povo a realidade que está no seu coração. A realidade que está no coração de Deus. Então, nesse período, que era um período em que seria normal que o povo estivesse extremamente frustrado, extremamente triste, oprimido ali, sabe, com aquela opressão toda, Deus levanta profetas, os profetas falam do que está na mente de Deus, do que está no coração de Deus, e isso gera no coração dessas pessoas uma esperança escatológica. Então, a apocalíptica judaica tem a sua gênese nesse período do exílio. Por quê? Por consequência dessa comunicação profética para o povo que até então estava cativo. Então, nasce essa esperança escatológica fundamentada nas promessas de Deus realizadas através dos seus profetas. A redenção cósmica, isso que nós estamos falando sobre uma redenção global, cósmica, é parte dessa esperança escatológica. Então, abre comigo aí no livro do profeta Isaías, que aí você vai conseguir visualizar isso que eu estou falando. Livro do profeta Isaías, no capítulo 65. E aí, se você quiser anotar esse nome, essa expressão apocalíptica judaica, para você poder pesquisar um pouco depois, eu te aconselho a fazer isso. Por quê? Porque muito do que a gente tem no Novo Testamento nasce a partir dessa perspectiva, desse movimento dos judeus nesse período aí que tem o seu início. Não é propriamente o seu início, mas é a sua gênese. São as sementes desse movimento no período do exílio, Então, eu acho que é interessante você, porque aí você vai conseguir compreender, por exemplo, muitas expressões que a gente tem no Novo Testamento
que não são tão comuns no Antigo Testamento. Você quer um exemplo? Só um exemplo. Cara, quando a gente começa o Novo Testamento, gente, é anjo e demônio para tudo que é lado. Você já reparou isso? Isso não é tão comum assim no Antigo Testamento. Isso surge de onde? Esse tipo de escrito, né? Esse tipo de perspectiva nasce exatamente dentro desse contexto, daquilo que a gente conhece como apocalíptica judaica, judaísmo do segundo templo tardio. Nasce tudo dentro desse período histórico, né? Então, você vai aprender sobre isso, isso é interessante. Se você quiser conversar mais sobre isso também, eu estou à disposição, tá? Não é uma questão. Vamos lá, Isaías, no capítulo 65. Nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim, ó, é o profeta falando por Deus, né, sendo boca de Deus. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Então você percebe que desde o período do profeta Isaías existia essa promessa de uma redenção cósmica. Novos céus e nova terra. Isso fala de uma redenção cósmica. Isso fala de uma redenção de tudo aquilo que era conhecido na época. O que se conhecia na época? Terra e céu. Quando você vê a expressão céu e terra, é o todo do que era conhecido, né? Então, o que a gente consegue, o que era conhecido era o que eles conseguiam observar, o que eles conseguiam ver. O que a gente consegue observar? A gente consegue observar a terra. Ó, a gente está aqui, terra. Né? Tem boi andando para um lado e para o outro, tem vaca, tem ovelha, cavalo, terra, terra. E quando a gente olha para cima, a gente consegue ver o quê? O céu. Então, com fio mesmo, né? Ele não tem chance de acabar a pilha. Então, terra e céu era todo do que era conhecido. Quando o profeta fala sobre essa realidade, ele profetiza sobre essa realidade, gera dentro do coração do povo uma expectativa escatológica. Olha, Deus está falando através do profeta Isaías. E ele está falando sobre uma nova realidade cósmica, uma nova realidade que alcança tudo aquilo que a gente conhece. Então, é a redenção não somente do indivíduo, mas do todo, de uma realidade completa. E aí, vamos em Isaías 66, no versículo 22. Nós vamos ler só o versículo 22 do capítulo 66. Diz assim, ó. Porque assim como os novos céus e a nova terra, novamente, é uma expressão que representa o todo. É uma expectativa que nasce no coração das pessoas, consequentemente, de uma renovação cósmica. Que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Quem diz, irmão? O Senhor. Você imagina o coração dessas pessoas que estão ouvindo isso. Eu vou fazer novos céus e nova terra. Quem está dizendo isso é o Senhor. Assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Então você vê que isso é uma realidade, é uma promessa desde o período do profeta Isaías. Não é algo novo. Não é algo, é uma novidade do Novo Testamento, né? Sabe? Uma história nova que está nascendo no Novo Testamento. Não. É uma realidade presente desde o período do profeta Isaías. Desde o período do profeta Isaías, existe uma expectativa de uma redenção em tudo aquilo que é conhecido, visto na expressão céu e terra. E aí a gente tem uma perspectiva disso, dessa expectativa de redenção cósmica, alcançando a sua plenitude a partir de Jesus.
A partir de Jesus, a partir da encarnação e da revelação de Jesus. Nós temos isso em plenitude. Por quê? Você vai ver que no material tem essa explicação. Em Isaías, a promessa de novos céus e nova terra tem uma perspectiva nacional e espiritual. Ou seja, aquelas pessoas que estão ouvindo isso, elas entendem que essa realidade é para alcançar somente o povo de Deus ali, né? Somente Israel. Com a vinda de Jesus, essa expressão torna-se símbolo de renovação total da criação. Então, vamos lá em 2 Pedro, no Novo Testamento, que você vai ver exatamente isso. Segunda Pedro, no capítulo 3. Segunda Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13. Diz assim, ó: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O que Pedro está fazendo? Pedro está pegando uma expressão que nasce lá em Isaías e ele está transportando essa expressão para um período pós-encarnação, morte e ressurreição de Jesus e está aplicando isso agora de maneira global. Se em Isaías a perspectiva era nacional e espiritual, agora em Pedro, essa expressão encontra a sua plenitude. É uma expectativa de renovação total da criação. Total da criação. Não tem a ver mais só com uma questão nacional e espiritual, mas tem a ver com uma renovação total da criação. Então, essa realidade a gente precisa ter em mente, tá? Agora, no Novo Testamento, a expressão céus e terra, novos céus e nova terra, traz essa realidade de renovação total da criação. E isso só é possível, por quê? Porque Jesus iniciou um processo de redenção. Então, essa promessa que a gente consegue ver em Isaías, ela segue viva. Encontra a sua plenitude na revelação de Jesus. E ela vai se cumprir plenamente. Essa é uma convicção, uma certeza que nós temos. Amém? Vamos lá. O próximo tópico, a certeza de uma redenção definitiva. Diante da promessa de Deus, existe uma garantia escatológica. Por quê? Afinal de contas, se Deus está prometendo, Deus vai cumprir, né, irmãos? Deus é extremamente, altamente, totalmente confiável, certo? Se Ele está falando, se Ele está prometendo, independente de qualquer coisa, independente do que eu penso, independente do que eu acho, independente da minha interpretação da realidade, independente da minha interpretação bíblica, se Ele está prometendo, isso é algo que vai acontecer. Então, existe uma garantia escatológica de que a redenção não é uma esperança abstrata, irreal, sabe? Subjetiva, mas uma realidade futura assegurada pela ressurreição de Jesus. Vamos lá em 1 Coríntios, que aí você vai conseguir entender essa segurança. 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 20, deixa eu ver se até o 28 meio. Vamos ler até o 28, do 20 até o 28. Ó. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa expressão, irmãos, ela é, assim, muito importante. Por quê? O que o autor está dizendo? Olha,
de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso é a garantia de que vocês também ressuscitarão. E aí ele continua, ó, sendo ele as primícias dos que dormem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, assim como Cristo ressuscitou, aqueles que dormem, que estão aguardando pelo seu retorno, também ressuscitarão. Por isso que ele chama de Jesus de as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro a fazer isso. É o primeiro a fazer isso. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E esse homem é quem? Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que esse texto está reafirmando para a gente, irmãos? Que a realidade de redenção iniciada em Jesus, ela é garantida pela morte e ressurreição do próprio Jesus. Ele está dizendo, olha, sabe essa expectativa que existe em vocês, não só de uma redenção individual, mas de uma redenção cósmica, novos céus e nova terra? Isso é garantido pela morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Assim como ele ressuscitou, os que dormem também ressuscitarão. Então existe uma garantia, existe uma certeza de uma redenção definitiva, de algo que se iniciou em nós, novo nascimento, o homem interior que ele gerou em nós, que sinaliza para uma realidade plena, futura. Existe uma garantia de que isso vai acontecer. Por quê? Você vai ler o texto lá eu não lembro agora se é Filipenses ou Colossenses, eu acho que é Filipenses, que diz que aquele que iniciou a boa obra, ele vai completar até o dia do Senhor. Deus não é mentiroso, irmão. Deus não mente. Deus é digno de confiança, é digno de crédito. Então, haverá uma restauração plena que já foi iniciada de toda a criação. Essa realidade não depende do ser humano, mas da fidelidade do próprio Deus. Não depende de nós, mas da fidelidade do próprio Deus. E aí eu queria abrir agora, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, para o que a gente está falando até aqui. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Entendi. Entendi. Então, a dúvida do irmão aqui do Lucas foi a seguinte, eu vou repetir porque ele não falou com o microfone. Dentro ali do que a gente falou sobre a apocalíptica judaica, ele pergunta se aqueles judeus eles tinham uma expectativa de uma nova Jerusalém ou se essa expectativa era uma expectativa que se limitava a questões terrenas, né? A questões nacionais, como eu falei ali no início. Então, vamos lá. O que a gente tem de material falando a respeito disso se restringe a uma expectativa de renovação nacional. Porque, como a revelação de Deus ela é uma revelação progressiva, ela vai evoluindo ao longo do tempo, ainda era difícil para essas pessoas conseguirem visualizar como a gente consegue visualizar hoje, sabe? Uma nova Jerusalém. Para eles, o que se tinha de realidade era aquele contexto ali. Tanto é que a expectativa messiânica dessas pessoas
era de um rei ali terreno mesmo, né, que chegasse e unisse as pessoas e lutassem contra o inimigo opressor e tomasse a terra de volta e reinasse assim como Davi reinou, porque afinal de contas ele vem da descendência de Davi. Então, muito provavelmente, a gente não pode afirmar com certeza, porque a gente tem uma distância histórica muito grande, mas muito provavelmente a expectativa era mesmo ali nacional. Ela se restringia àquilo ali. Tanto é que a gente tem esse salto para o Novo Testamento que Pedro dá, né? Então, assim, a gente entende dessa forma. Mais alguém tem alguma dúvida, gente, a respeito do que a gente já falou? Não? Então vamos seguir. Próximo tópico é: a criação geme, mas espera pela redenção. A criação sofre com a queda, né? Então, assim, gente, é difícil da gente perceber que a criação, não só a gente, né, o ser humano, mas toda a criação sofre com a queda. É difícil da gente perceber isso? Não, né? Isso é perceptível quando você liga o jornal, né? Então, você ouve falar de aquecimento global. Você ouve falar de escassez de água. Você ouve falar do ar que está praticamente assim. Daqui a pouco a gente vai ter que andar com máscara, né, para poder respirar o ar, porque o ar está muito poluído. Então, assim, tudo isso são consequências do pecado, são consequências da queda que alcança não somente o indivíduo, não somente o ser humano, mas toda a criação. E isso é perceptível quando a gente percebe todas as disfuncionalidades que a gente tem no mundo. A gente tem muitas disfuncionalidades no mundo. O mundo ainda está rodando, ainda está acontecendo, porque existe Deus sustentando ele, mas as consequências da queda, elas alcançaram a criação. Então, segundo Romanos 8, 19 ao 23, e aí vamos ler? Romanos 8, é um texto muito conhecido também, mas eu acho que é importante a gente ler. Porque o autor está seguindo essa lógica, né? Ele meio que pontua que assim como nós fomos afetados e esperamos uma redenção plena, a criação também foi afetada e ela espera uma redenção plena, ela aguarda uma redenção plena, né? Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 23. Vamos lá, diz assim o texto, ó. A ardente expectativa da criação, essa expressão é muito interessante, né? Ardente expectativa. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E esse texto aqui, gente, na maioria das vezes ele é muito mal interpretado, né? Porque se entende que sabe, você é filho de Deus, mas você não se posicionou, então a criação está esperando você se posicionar. Esse texto, irmãos, ele fala de uma expectativa de plenitude. Enquanto Jesus não volta, nós não conseguimos alcançar essa plenitude. Então ela fala de uma revelação futura a partir da volta de Jesus. Tá? Não tem a ver com, olha, gente, a criação está aguardando ansiosamente, então eu tenho que ser um bom cristão. Não, você tem que ser um bom cristão, sim. Você tem que se posicionar, sim. Mas isso não vai mudar a realidade da criação. Tá? Quem muda a realidade da criação é Jesus. Então, esse texto ele fala disso. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então você vê que ele usa essa lógica. Assim como nós, Jesus iniciou em nós um processo de redenção. Mas esse processo ele é progressivo. Ele vai alcançar a sua plenitude no retorno de Jesus. Nesse período, por mais que exista um homem interior, a gente ainda sofre. A gente geme, a gente sofre. Por quê? Porque as consequências da queda, elas tocam a nossa vida. Elas tocam a vida dos nossos entes queridos.
Elas tocam a vida dos nossos amigos. Então, nós estamos sujeitos a isso ainda. Mas existe em nós e também na criação uma ardente expectativa. E por que existe uma ardente expectativa? Porque existe uma esperança. Nós acreditamos fielmente de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, Ele coloca a criação na mesma posição que nós. Ele está dizendo, olha, assim como nós, enquanto indivíduos, aguardamos ansiosamente a nossa redenção completa, a nossa transformação completa, e ele fala a nossa adoção de filhos, ele pode falar assim, mas eu não sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus, mas você ainda não desfruta plenamente dessa realidade, porque existe um período em que nós ainda estamos em um mundo caído. Mas esse período vai chegar ao fim. Isso vai chegar ao fim, isso vai acabar, e nós vamos ser alcançados por essa realidade plenamente. Ele diz, assim como nós seremos alcançados por essa realidade plenamente, a criação também será. A criação também será alcançada por essa realidade plenamente. Porque o Evangelho de Jesus, irmão, aquilo que Jesus inicia, a sua encarnação, morte e ressurreição, restaura a relação entre o ser humano e o mundo criado, indicando que a criação não será abandonada, mas renovada. Então, uma das consequências do Evangelho na nossa vida é uma restauração no nosso relacionamento com o mundo. Você passa a ganhar consciência de que, olha, o mundo é criado por Deus, o mundo é de Deus. Então eu preciso contribuir para a sua preservação. Eu preciso contribuir para a sua manutenção. Por quê? Porque agora eu sou de Deus. Porque agora eu pertenço a Deus. E porque nós temos essa nossa relação restaurada com o mundo, nós sinalizamos para as outras pessoas que esse mundo, criado por Deus, que é bom, não foi abandonado e nem será abandonado por Deus, mas será restaurado. Será renovado. Então, a nossa relação com o mundo, com a criação, também sinaliza para as outras pessoas, para as pessoas que não foram alcançadas por Deus, essa realidade de restauração, essa realidade de renovação. Amém? E aí a gente já está chegando no último tópico. Vivendo no presente como sinal da nova criação. O mundo atual, mesmo caído, está sob o senhorio de Cristo. Você acredita nisso, irmão? Você acredita que Jesus é Senhor do mundo? Essa é uma realidade que você tem no seu coração, assim, de fato? Ou é uma coisa que você acha que Deus deu corda no mundo e soltou, como algumas pessoas, né? Ele girou aqui, ó, o mundo está girando até hoje e ele se absteve completamente. Essa não é a perspectiva cristã. A perspectiva cristã é de que Jesus é Senhor do mundo. Ele é o Senhor do mundo. Então, ele não deu corda e deixou rodando. Se nós cremos nisso, se nós acreditamos nisso, como uma comunidade redimida, como uma igreja, nós precisamos viver no mundo como testemunhas da nova criação. Como pessoas que apontam para essa nova realidade que vai acontecer. Então, a gente precisa viver no presente, viver o hoje, olhando para o futuro, irmão. Olhando para aquilo que vai acontecer no futuro, como um sinal daquilo que vai acontecer plenamente no futuro. Apontando para o reino de Deus por meio de práticas de justiça, de reconciliação, de restauração e cuidado com a criação. Cuidado com a criação. Porque se nós temos a convicção de que o mundo, a criação de Deus, ela não vai ser abandonada, mas ela vai ser restaurada, nós precisamos, com a nossa vida e as nossas ações, sinalizar isso para as pessoas.
Você imagina, gente, se eu produzo lixo, assim, sem nenhum tipo de preocupação. Se eu jogo papel de bala na rua, se eu não faço ali a separação da coleta seletiva para facilitar esse processo, né, de reciclagem. Você imagina se eu não tenho essa preocupação. Uma pessoa que está do meu lado, que não é cristã, ela vai olhar para mim e vai falar assim, qual é o sinal que ela vai ter? O que eu vou estar sinalizando para ela? Eu vou estar sinalizando para ela que esse mundo um dia vai ser restaurado? Óbvio que não. Muito pelo contrário, olha, ele contribui para a degradação do mundo tanto quanto eu. Então ele está nessa mesma vibe aí de que, cara, a água vai acabar mesmo, e o ar daqui a pouco a gente não vai conseguir respirar mesmo, e daqui a pouco a gente não vai poder sair na rua porque o sol vai fritar a gente mesmo. Mas essa não é a realidade que nós precisamos viver, irmãos. Nós precisamos servir como sinalização daquilo que vai acontecer plenamente no futuro. Isso significa que nós precisamos resistir às estruturas que perpetuam a queda. Se nós acreditamos em uma restauração total, uma restauração de todas as coisas, uma restauração do mundo, do cosmo, uma restauração cósmica, nós precisamos resistir às estruturas que perpetuam a queda. Injustiça, opressão, degradação. Nós precisamos resistir a isso, irmãos, para que nós sirvamos como sinalização dessa nova realidade, vivendo o Evangelho de Jesus como uma sinalização de uma realidade que logo será plena. E aí você tem, na primeira parte de Apocalipse 21, 5, o texto dizendo: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Essa é uma realidade, irmão. A realidade de uma restauração total, prometida por Deus. Isso precisa sinalizar para nós o tipo de postura que nós precisamos ter. Então, é assim, é bem uma cascatinha. Olha, eu creio nisso. Cara, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus não é mentiroso, eu acredito que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Consequentemente, eu preciso adequar a minha vida a essa realidade. Então, porque eu creio, as minhas ações, elas não são as ações de todo mundo. Eu resisto à opressão, eu resisto à degradação, eu resisto à estrutura que perpetua o pecado. E se eu faço isso, eu sinalizo para as outras pessoas que existe uma realidade futura. As outras pessoas vão olhar para você e vão falar assim: cara, a Mel acredita de verdade nisso que ela está falando, porque olha só como é que ela fica carregando o lixo dela até ela chegar em casa. Tanto matinho aqui para ela jogar, né? Mas olha, ela está carregando o lixo dela. E por que, Mel? Por que você não joga aqui, ó? Tá vendo? Já tem um acúmulo de lixo aqui, ó. Joga nesse lixo aqui. E aí a Mel vai dar testemunho dessa realidade que alcançou o coração dela. Dessa esperança escatológica de redenção cósmica. Dessa esperança escatológica de redenção de todas as coisas, de renovação de todas as coisas. Alguém tem alguma pergunta, irmão? Para aquilo que a gente construiu até agora? Esse é o momento. Então vamos lá, vamos para a conclusão. Olha o que a gente escreveu na conclusão. A redenção iniciada por Jesus não é apenas pessoal ou espiritual, ela é total. Então Jesus, ele não redime somente o indivíduo, mas também toda a sua criação. Ela é total. Alcança indivíduos, sim, mas também o mundo todo, a criação, as estruturas sociais, culturais e até a própria história. E nós aguardamos a plenitude, novos céus e nova terra, tudo restaurado conforme o propósito original de Deus. Enquanto isso, a gente não cruza os braços, como eu falei. Nós servimos de sinalização para essa realidade futura, em todas as nossas ações, em tudo que a gente faz. Não é só no nosso vocabulário crentez, sabe? Ô varão, gente, eu acho isso horrível. Enfim. Me chama de varão não, cara. Me chama de varão não.
Assim, não só no vocabulário crentez, sabe? Não, mas você vai ser abençoado. Não, mas... Cara, às vezes até o Deus sabe de todas as coisas, ele sai assim, bem num tom assim, né? De eu estou só falando uma frase do que, de fato, eu estou reafirmando uma realidade. Sabe? Então, as nossas atitudes não é somente com o nosso vocabulário crentez, mas nós precisamos viver, nós precisamos criar, nós precisamos servir, nós precisamos trabalhar como sinalizadores dessa realidade futura. Como quem sinaliza, como quem aponta, como quem testemunha dessa realidade futura. Isso precisa ser a nossa vida. E como eu falei, gente, é uma consequência. Se você crê, você adequa a sua vida a essa realidade. Agora, se você não crê, aí, né, a gente tem um problema. Você precisa ter o seu coração convertido. Então, nós somos, com nossas ações, nossas escolhas e nossa esperança, sinais vivos do que Deus vai fazer plenamente. Sinais vivos do que Deus vai realizar, do que Deus vai fazer plenamente. E aí, irmãos, o para exercitar dessa semana, o que é? Você vai conversar com seu irmão de aliança sobre como você encara a realidade do hoje, mesmo com todas as adversidades, sob a perspectiva futura de uma redenção completa. Então, como é que você enxerga o hoje, mesmo com todas as adversidades, mas sob uma perspectiva dessa realidade que Jesus ele vai cumprir plenamente? Então, abre as suas dificuldades e orem juntos por isso. Amém? Nós encerramos a nossa escola bíblica. Que Deus nos abençoe